voltamos a apresentar Showtime. 9 em cada 10 ouvintes recomendam Showtime. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, João Alckmin e amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você, meu amigo? Eu estou bem, graças a Deus. E vocês aí? Graças a Deus, bem. Deixa eu mandar um abraço para o Dr. Carlos Rafael Strachewski, que está nos ouvindo lá em Taubaté. Fufunha, olha na câmera que a Tânia quer ver você na câmera. Dá tchauzinho para ela. Isso, Fufunha, coisa feia, coisa horrível do pai. Ô, Rodney, bairro da Moca ganha parque, é? Pois é, então na próxima semana, no sábado, dia 13 de setembro, a partir das 11 horas da manhã, nós teremos aí a solenidade que vai inaugurar o Parque Sabesp Moca Radialista Fiore Gilhote, que é um espaço público de aproximadamente 21 mil metros quadrados, localizado lá no coração da Moca, entre a Avenida Paz de Barros e também localizado entre as ruas Sebastião Preto e Terenas. Trata-se de uma homenagem ao narrador esportivo Fiore Gilhote, com uma longa ficha aí de serviços prestados ao rádio. Ele se consagrou na Rádio Bandeirantes, mas trabalhou em outras emissoras, como a Rádio Pan-Americana, a Rádio Record, Rádio Tupi também. Ele teve uma passagem na Rádio Tupi do Abreu, né? Não na Rádio Tupi dos Associados. Ele quase foi para a Rádio Tupi dos Associados em 1978, mas a Bandeirantes cobriu a proposta e ele acabou ficando. E também na Rádio Capital, onde ele encerrou aí a sua carreira, e ele morreu em 2006, mas o que importa é que nós vamos ter então essa grande homenagem ao Fiore Gilhote. Há muito tempo já se pedia que ele fosse, que o seu nome batizasse uma via pública aqui de São Paulo ou de adjacências, mas eu acho que agora a homenagem está muito bem completa, porque ele vai ser nome de um parque, repetindo, o Parque Sabesp Moca Radialista Fiore Gilhote, ou Parque Fiore Gilhote, como vai ser chamado aí popularmente, né? Porque para falar todo esse nome pomposo demora, fala logo que é o Parque Fiore Gilhote, todo mundo já vai saber de quem se trata e onde é o lugar. Então, na semana que vem, no dia 13 de setembro, às 11 horas, nós teremos a inauguração solene aí desse novo espaço aí da cidade de São Paulo, João. Outra coisa, antes de nós falarmos da CCR Nova Dutra, eu queria saber de você o seguinte: você tem alguma coisa do Ibope das emissoras de rádio? Ainda não, João. Quando assim que tivermos, divulgaremos aqui, né? Então, só para o ouvinte ter uma ideia, a gente sempre acompanha a partir do momento em que o nosso grande amigo, que já esteve aqui, já concedeu uma entrevista muito bacana aqui pra gente, o Adriano Barbiero, publica no seu site Bastidores do Rádio. Então, a partir do momento em que ele soltar esses números, nós divulgaremos aqui e faremos aí a devida análise aí pros ouvintes da Showtime, mas vamos aguardar um pouquinho mais. Olha, e a CCR Nova Dutra completando 1 ano de transmissões, mas eu posso dizer o seguinte para você: continua ruim como no primeiro dia, viu? Pois é, eu lembro como se fosse ontem, né? A gente já, tempo passa, né? Como diria Fiore Gilhote, e que você me falou da CCR Nova Dutra, inclusive você que me deu essa notícia, e ela está completando agora 1 ano, né? Então, no último dia 3 de setembro, ela completou 1 ano, sempre operando no 107,5 e prestando informações aí em tempo real sobre as condições de trânsito nos 400 quilômetros da rodovia Presidente Dutra. No material de imprensa que eu recebi, me chamou a atenção um detalhe até que você tinha me perguntado na época. Ela tem uma aprovação da Anatel para atuar em caráter experimental e científico. Então, realmente é uma outorga totalmente aí especial para esse tipo de serviço aí da CCR Nova Dutra. E segundo também o material de imprensa que eu recebi, quando foi feita a entrega para esse concessionário da rodovia Dutra, estava previsto esse serviço de rádio. Então, demorou um pouquinho, mas está aí. Claro, aí com a qualidade você tem melhores condições de avaliar, porque você está sempre pela via Dutra, mas a CCR Nova Dutra então está chegando aí ao seu primeiro ano de vida, com os serviços prestados aí aos usuários aí dessa importante rodovia. Olha, São Paulo. Eu vou te dizer o seguinte: serviço não presta. É melhor você ouvir a Sul América Trânsito, que a cada 15 minutos ela te dá as informações das estradas.
porque a CCR Nova Dutra é lastimável, é uma coisa lamentável. Não há possibilidade, ela não tem, não sei, falta alguma coisa, mas ela não te dá informação. O Flávio já passou por isso, eu já passei por isso, você parado num congestionamento monstruoso e ela diz que está tudo normal. Quer dizer, é brincadeira um negócio desse, ô Rodney? Essa é a avaliação de quem está lá, né? Então, eu não sei, de repente pode ter algum tipo de problema de produção, eu não sei. Não, mas ela tem todas as câmeras da rodovia no estúdio. Eu acho que é a vontade de dizer que está tudo normal, não tem problema. A Nova Dutra tem um problema muito sério. São José dos Campos, Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, você não tem uma via Dutra. Você tem uma enorme avenida que na hora do pico é completamente congestionada. E a Nova Dutra tem algumas coisas que são assustadoras. Eles resolveram e fecharam um acesso que tinha determinado bairro em São José dos Campos, porque disseram que aquele acesso congestionava a Dutra. Ora, faça uma via marginal. Eles ganham o suficiente para isso. Agora, seria lastimável, né, João, que de repente um serviço que até tem potencial para ser muito bom, de qualidade, é utilizado apenas para você fazer propaganda, né? Porque pelo que você está me dizendo, então, no meio do congestionamento, então o pessoal da emissora diz que está tudo bem, está tudo uma maravilha. Então isso aí não é uma prestação de serviço, seria mais uma propaganda, aí não serviria. Isso, o pessoal da Sul América Trânsito está anos-luz à frente. Eu não sei se você tem como acessar a CCR Nova Dutra, se ela está na internet. Mas experimente um dia ouvir a CCR Nova Dutra e, ao mesmo tempo, a cada 15 minutos, a Sul América Trânsito. Você vai ver que as informações são completamente distoantes. É verdade. Vamos fazer este comparativo, até porque são as duas únicas emissoras aí que atuam nesse segmento, então realmente é uma boa dica, não só para nós, mas para os ouvintes também, né? Não, porque você tem outra, você tem a 102.9, que é a Band Vale aqui de São José dos Campos, que a partir das 5 horas da tarde dá o mapa de todas as estradas, e você também ali você tem, por exemplo, várias vezes você vê o comunicador dizer o seguinte: olha, o ouvinte ligou informando que do assunto do quilômetro 42 ao quilômetro 48 está parado por causa de um acidente. E a concessionária não relata nada e diz que não tem conhecimento. A CCR funciona assim. Mas é sempre assim, né? O ouvinte acaba tendo a informação muito antes do que a concessionária. Isso aí. Aqui no trânsito de São Paulo também é a mesma coisa. Na Sul América Trânsito, nós temos vários casos de ouvintes que já sabem quando tem um acidente, e a CET só muito tempo depois é que fica sabendo. Perfeito, então a CCR que coloque aqueles carros dela que fiquem circulando o tempo todo em contato com a rádio para informar o que está acontecendo. Essa é uma das grandes vantagens desse tipo de serviço. Agora, repetindo, a Nova Dutra, ela, assim, nesses termos que você está colocando, ela precisa ter uma prestação de serviço mais efetiva e não apenas fazer a propaganda do serviço. Exatamente. Até porque, repetindo, é o que está em contrato, né? Está em contrato na concessão, que a concessionária teria que prestar um serviço radiofônico de informação aos ouvintes. Olha, e eu posso te dar uma informação. Eu não posso dar maiores dados, darei para você depois fora do ar, mas um outro grupo vai fazer o mesmo tipo de trabalho na Ayrton Senna, e te garanto que muito melhor, com muito mais credibilidade, com muito mais seriedade e com muito melhor informação. Então fique ligado aí no Rádio Amantes no Ar, que depois a gente passa todas essas informações assim que elas estiverem confirmadas. E provavelmente irá para o 107.1. Que é uma frequência que está livre, que não tem muita utilização. Exatamente. Vai ser também no mesmo da Via Dutra, em caráter científico, de aba 4. Bom, mas narrador Mário Lima, da Rádio Guaíba, se recupera de problema de saúde? Ele está melhor? Já está melhor, ainda bem, graças a Deus foi apenas um susto, que na semana retrasada ele começou a se sentir mal e foi levado a um hospital a tempo, e se constatou que ele teve que no começo
pensou-se que se tratava de um aneurisma ou um AVC, mas tudo não passou de um pequeno sangramento que não evoluiu. Por isso que é importante um pronto atendimento nesses casos. Começou a ter problemas, foi direto para o hospital, o diagnóstico foi rápido e ele está se recuperando bem, porque dependendo da evolução, se demorasse um pouquinho mais, podia ser um aneurisma e aí a coisa poderia ser pior. O Mário Lima é narrador da Rádio Guaíba de Porto Alegre, então ele está participando de todo o processo aí de recuperação dessa emissora, que é uma das mais populares aí de Porto Alegre, e é uma rádio que tem aí a administração da Igreja Universal do Reino de Deus. Então dessa vez agora os bispos estão deixando a equipe de comando trabalhar, né? Eu quero ver a partir do momento em que mudar o bispo lá em Porto Alegre, ele fala, não, a partir de agora a gente não quer mais, a gente quer outro tipo de rádio. Mas enquanto os bispos deixarem, a Rádio Guaíba está crescendo. Agora segunda-feira ela vai estrear uma nova programação. E com relação ao Mário Lima é isso, as notícias são ótimas, ele está se recuperando bem de saúde e a gente deseja aí o retorno dele de volta aos microfones o mais breve possível. Então são essas as informações referentes ao narrador Mário Lima. Olha, eu quero mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Marcelo de Carvalho, que manda uma mensagem aqui. Bom dia, João e equipe, ótimo programa neste sábado de 6 de setembro. Obrigado, Marcelo, e obrigado pela sua audiência sempre qualificada, viu? Aliás, João, deixa eu só fazer uma explicação, né? Semana passada, devido aos problemas técnicos, exatamente, né? Eu fiquei chateado porque eu descobri que os hackers não gostam de rádio, né? Então eles resolveram atacar justamente no horário do Rádio Amantes no ar, né? Então, o que me deixou profundamente chateado. Mas, enfim, é a vida, né? Não foi no Rádio Amantes no ar, não. Derrubaram assim que o Brickman entrou. Ah, tá. Mas é como aí o ataque se prolongou aí pelo horário do Rádio Amantes no ar, então por isso eu já estava tendo problemas de autoestima, falando, puxa, um ataque de hackers bem na hora do meu programa, então eu já estava com a autoestima lá embaixo. Né? Agora, o Rodney, não é rádio, mas como se trata de voz, eu acho que entra dentro também do Rádio Amantes no ar. Diga. Você sabe que agora a Globo demitiu o Durso, que era aquele que fazia a vinheta top de 5 segundos para o Jornal Nacional e era a voz da Globo Internacional. E demitiu também um outro, que me fugiu o nome, que também era a segunda voz da Globo Nacional. E digo para você, não vai renovar o contrato de Dirceu Rabelo. O que é lamentável, né? É uma pena, né? A Globo, ela está querendo rejuvenescer, né? Ela está querendo rejuvenescer a linguagem, né? Não só dos seus programas, mas também das suas vinhetas. Isso é uma coisa altamente perceptível. Porém, ela não, é aquilo que a gente sempre tem debatido aqui. Acho que ela não pode abrir mão de profissionais que participaram do crescimento da emissora, né? Então, eu acho que é muito difícil. Para quem tem 30, 40 anos, é inimaginável ver a Globo abrindo mão de um talento como o do Dirceu Rabelo. Sim, rejuvenescer sim, mas eu acho que você também não pode abrir mão da experiência. Eu acho que você tem que combinar a juventude com a experiência para você poder criar uma identidade visual, uma identidade sonora. Então essa é uma briga que a gente tem aqui no Rádio Amantes no Ar. A gente sempre fala aí de radialistas com mais de 50 anos de casa, que são demitidos. O Milton Ferretti Jung, o pai do Milton Jung da CBN, deixou a Rádio Guaíba aí nesse período de alterações. Então a gente ficou muito triste com isso. Também a gente parabenizou o Éder Luiz por manter até hoje o Roberto Carmona com toda a sua experiência na equipe aí da Rádio Transamérica. Então eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio entre juventude e experiência. Olha, o Marcelo Tibério manda aqui que ontem ele teve o prazer de jantar com Rubens Spali, grande comunicador de rádio com 30 anos de rádio, que mandou parabéns à Showtime e disse que agora as rádios via web estão sendo tratadas com mais seriedade entre os donos das emissoras. Isso é muito bom, viu? Isso é muito bom. É um processo que não vou dizer que é lento, mas é um processo que vai sendo paulatino de reconhecimento ao longo do tempo. Eu acho que a internet hoje vai ser uma alternativa aí para muitas emissoras. E é um processo irreversível, viu? Totalmente. Falar em web, João, deixa eu dar uma dica do blog. Tá. Semana retrasada e semana passada eu postei duas reportagens sobre rádio pirata, né? Uhum. Então, uma foi produzida pela TV Globo,
pelo jornalista Marco Antônio Shoa, que prematuramente faleceu no ano de 2005. Ele faria uma reportagem até muito interessante, que ela não é editorializada, ela mostrava todos os aspectos das rádios piratas que operavam em São Paulo na metade dos anos 1990, aquela coisa de prestação de serviço à comunidade, aquela relação comercial com os estabelecimentos do bairro também. Então, por exemplo, tem um caso lá de um açougue que ele pagava os anúncios lá para a emissora em carne. Então, realmente é uma reportagem muito interessante. É só entrar no radioamantes.wordpress.com e procurar nos posts antigos. Essa é uma das reportagens. A outra é do Vitrine, da TV Cultura. E, por uma dessas coincidências do destino, eu sou um dos personagens dessa reportagem, porque eu estava, quando o James Capelli, que hoje está sumido aí da grande mídia, fez essa reportagem, eu fazia parte da Rádio 11, uma rádio pirata que era ligada aos estudantes do Centro Acadêmico 11 de Agosto da Faculdade de Direito da USP. Então, é uma experiência que eu tive aí também na metade da década de 90, na radiodifusão alternativa, na comunicação alternativa. Então, foi muito bacana. Então, graças à ajuda de um amigo, o Sérgio Partamian, eu recuperei esses vídeos e estão postados lá no Rádio Amantes para consulta, até porque é um dado histórico, né? Esse lado clandestino da comunicação é objeto de estudos de muita gente, então tá lá para quem quiser ouvir. Eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa que normalmente não fala comigo, embora seja um grande amigo que eu tenho, mas pela vida corrida que ele leva, é difícil nós nos comunicarmos. O professor doutor Celso Antônio Pacheco Fiorilo, a maior autoridade brasileira em direito ambiental, que diz o seguinte: caro amigo Rodney e João, não concordo com o termo rádio pirata. O termo é rádios livres. Eu tenho, inclusive, um livro sobre isso, porque o governo não pode administrar o éter. Desde que não influa em nada que possa prejudicar, são rádios livres e não deveria ser criminalizada. Um grande abraço, Celso Fiorilo. É verdade, existe muita controvérsia com relação a essa terminologia, mas ela tem um lado romântico, o termo rádio pirata, porque esse tipo de radiodifusão, vamos colocar dessa forma, clandestina, sem concessão, ela teve uma explosão na década de 50, lá na Inglaterra. Então eram emissoras que transmitiam em ondas curtas ou em amplitude modulada para toda a Inglaterra a partir de barcos que ficavam no oceano. Então isso aí dificultava um pouquinho aí a questão da fiscalização. Então, só para você ter uma ideia, essas emissoras acabaram impulsionando o rock and roll norte-americano nas ilhas. E tanto que depois a BBC teve que criar uma emissora de rádio só para isso. Se eu não me engano, agora eu vou aqui lembrar de memória, se alguém tiver essa informação melhor, depois pode me corrigir, a BBC One, cujo um dos pilares era o John Peel, que era um grande radialista aí que abria espaço para as bandas britânicas, né? Então, esse termo de rádio pirata justamente vem dessa experiência lá da Inglaterra, lá do Reino Unido. Então, as emissoras clandestinas, elas transmitiam a partir de barcos e elas se auto-intitulavam piratas por causa disso. Olha, mas o que me espanta é o seguinte, o cidadão monta uma rádio com um transmissor de 200 watts, transmite para o bairro dele, a polícia vai lá, fecha, dá uma encrenca desgraçada. Outros transmitem com AM, como tem aqui a 1290 AM, colocam no ar uma AM e ninguém faz absolutamente nada. É como se nada estivesse acontecendo. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Nós sabemos de rádio, nós tínhamos uma rádio que só agora parou de fazer isso, que era de São José dos Campos, do Carlos Apolinário, que conseguiu uma liminar, embora fosse de São José dos Campos, para, aspas, colocar um transmissor auxiliar no Pico do Urubu e Mogi das Cruzes. Quer dizer, ele varria todo o vale e entrava em São Paulo com som local, acho que a 96.5. Ele entrava lá com som local. Existem esses dois tipos de radiodifusão clandestinas, né? Essa primeira é do camarada que quer transmitir, que quer transmitir, montar uma rádio aí no porão da sua casa, o que era muito comum aí nos anos 90. E tem essas aí também, esses acertos que são feitos aí em frequências que já existem, frequências legalizadas, para você ocupar um espaço, para você transmitir, melhor dizendo, para um espaço maior aí, para uma região mais ampla. Então realmente tem essas duas características, né? Então realmente
é um problema sério aí da radiodifusão. Bom dia, Andréia Aparecida Rutigliani, obrigado pela sua audiência. Agora eu coloco para você o seguinte, o Rodney, é meio cabotino o negócio, mas quantas rádios que você tem de Osasco, de Guarulhos, de São Miguel Paulista, do Arujá, com estúdios na Paulista e o transmissor na Paulista. E isso ninguém toma nenhuma providência. Hoje em dia, você passa na Paulista, você não consegue sintonizar uma rádio. O seu telefone não funciona. O Nextel nem falar, então. Tal a profusão de antenas que tem lá. Isso é uma coisa que não vem de hoje, né, João? Isso vem de uns 30, 40 anos, né? Eu lembro quando a 89 começou a operar aqui em São Paulo, aqui da Avenida Paulista. Ela é uma concessão de Osasco. É uma coisa que entra governo, sai governo, entra ano, passa ano, é uma situação que até hoje não se resolve, né? Mas por quê? Porque em todas as emissoras de rádio, você tem um deputado, um senador, um vereador que estão lá. E você tem hoje rádios comunitárias que tem que transmitir com 50 watts para o bairro. Em São José dos Campos, algumas varrem a cidade toda, quer dizer, não está com 50 watts. Muitas emissoras têm 2 transmissores. Eu já te contei, mas eu posso até repetir aqui. Eu desconfio que tem uma emissora grande, que eu acho que ela tem 2 transmissores. Um aqui na região do ABCD e outro aqui na região da Avenida Paulista, porque não pode ser. Se eu estou na Avenida Paulista, eu acho que, em tese, eu não conseguiria pegar o sinal dela que viria de São Bernardo. AM ou FM? A FM. Tá. É uma emissora FM. Eu não posso, eu não vou dizer o nome da emissora, porque eu não tenho provas. Sim. É apenas uma desconfiança, mas... Olha, é óbvio que eles têm um transmissor pirata na Avenida Paulista. É óbvio que tem. Porque aquilo é um paliteiro de antenas. É uma vergonha, o Rodney. Aquilo é uma vergonha. Tem uma antena lá, né? Tem uma antena específica para isso. É uma desconfiança. Um dia eu descubro isso, mas por enquanto fica só no âmbito da desconfiança. Só fica na dúvida, né? Na dúvida. Só fica absolutamente na dúvida. E você que está ouvindo diariamente aí todas as rádios de São Paulo, como é que está aí na Jovem Pan com essa mudança para digitalização? Já tem alguma coisa de novo? Não tem? Os primeiros testes já estão sendo feitos e a última notícia que eu tenho... Bom, só antes, eu não consegui pegar naquele radinho cuja foto eu publiquei no Facebook. Eu não sei, ele é totalmente descalibrado, então eu vou ter que ver com outro aparelho aí para ver se eu consigo sintonizar a Jovem Pan. Mas nos primeiros testes que foram feitos, o alcance chegou até um raio de 6 km aí a partir da antena onde foram iniciados os testes. Então, eles seguem. Vamos ver até onde vão, mas a primeira informação é essa. O alcance é de um raio de 6 km aí a partir do ponto fixo onde está a antena. Bom, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: será que os donos de rádio AM vão se submeter a isso? E o Marcelo Sena manda aqui: estou na escuta. Avise o João Alckmin, eu já vi aqui, obrigado. Eu estou com 2 novidades do rádio. A primeira é a chegada do mito José Carlos de Araújo no SBT Rio de Janeiro e vai começar a valer na segunda-feira por volta do meio-dia. A outra é que vou mandar para você colocar no Rádio Amantes, o Pingo nos Is, que o Reinaldo Azevedo tira uma onda de um ouvinte de Brasília quando antes de ouvir ele na Rádio Jovem Pan e tira a onda da CBN em pleno ar. Foi nesta quinta-feira. E a novidade maior será quarta-feira na Livraria Cultura, com o lançamento do mito do tênis Gustavo Kirten às 6 da tarde. Vem cá, o que o Reinaldo Azevedo andou fazendo, hein? Os Pingos nos Is é uma atração diária aí da Jovem Pan. Eu não tive a oportunidade de acompanhar, eu sei que tem na internet, mas eu imagino que o Reinaldo Azevedo é um jornalista que se pauta também pela ironia, né? Então eu imagino que ele deva ter feito alguma brincadeira aí com a CBN, eu imagino que seja alguma coisa de alto nível. Depois eu vou pedir pro Sena me mandar o link completo para eu poder avaliar e acompanhar. Por falar em ironia, essa coisa, semana retrasada, né? Eu sei que já passou toda a celeuma, mas é só um registro, né? Blog Rádio Amantes aí bateu recordes de visitação, de citação, com a publicação do áudio
da briga do José Luiz da Atena com o Milton Neves. Né? Então, para quem não sabe, o Milton Neves estava lá tranquilamente apresentando o programa na Rádio Bandeirantes, o Domingo Esportivo Bandeirantes, falando do José da Atena, de uma experiência lá que ele teve em Curitiba. Aí, pouco tempo depois, você ouve assim o José Luiz da Atena irado, entrando no estúdio, falando palavrões, aí tiveram que cortar tudo e ir para comerciais. O Edu César me passou esse áudio, eu publiquei já diretamente no próprio domingo, e aí a coisa ganhou uma repercussão enorme. Da Atena depois foi suspenso, ficou bravo, agora parece até que ele está negociando com o SBT, mas de qualquer forma, quero agradecer ao Edu César pela confiança, ele me passou o vídeo que realmente, o áudio que teve uma repercussão tremenda. Agradecer também ao Daniel Castro também, que ajudou, que citou, né, a fonte, e também aos veículos que reproduziram o material aí que eu publiquei sobre esse assunto, mas que não citaram a fonte. Também o Portal IG, que pegou um vídeo lá que eu fiz sobre o Capitão Hidalgo, que seria o pivô da situação, comentando casos, publicaram lá, só que não deram nenhum crédito, mas fica aí, mesmo assim, meu agradecimento, né? Porque eu acho que esses grandes portais podiam reativar um departamento que anda muito esquecido, que é rádio escuta. Eu acho que esses portais ganhariam muito se eles pagassem lá, contratassem uma equipe de 6 ou 7 pessoas para escutar as emissoras de rádio, porque justamente tem muita notícia saindo ali, basta ter esse acompanhamento. Olha, tem um pedido aqui para você, para quando você colocar no ar, o Rádio Amantes no ar, para você postar na minha página também. Então, por favor, a hora que você for colocar no blog do Rádio Amantes, por favor, poste na minha página no Facebook também. Pode deixar, João. Tá Será bom? feito então. Aí só para então convidar os ouvintes, todo dia lá tem uma novidade, tem uma notícia referente ao rádio, radioamantes.wordpress.com. Um grande abraço a você, Rodney, e Outro, até a João. semana. Tava com Até saudade de você, vem. viu? Tchau, Rodney. Tchau.